Sabe por que um russo, quando ele está numa montanha passando férias, ele sobe e desce o tempo todo? Porque ele está numa montanha russa. Eu não aguento mais essa vida, eu não aguento mais essa vida. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. O vídeo de hoje, ele vem aqui com relativo atraso, porque eu recebi uma quantidade considerável de pedidos de alunos, alunas. Óbvio que eu não sou nenhum youtuber renomado, mas é uma galerinha que veio me questionar, falou, professor, cadê o vídeo para falar sobre a questão da Ucrânia e da Rússia? Vocês estão de sacanagem! Demorou um pouquinho, é que foi carnaval, né, gente? Poxa, tava fora e tal. Mas hoje nós vamos discutir e vamos tentar esmiuçar o máximo possível de detalhes para você entender o conflito da guerra. E lógico, vamos também inclusive zelar para pensar num futuro onde ela cesse o mais rápido possível. Bora conferir comigo? Winter on Fire, Ukraine's Fight for Freedom, título original e de lançamento no Brasil, que numa tradução livre seria algo como Inverno em Chamas, Ucrânia luta por liberdade, documentário de 2015 dirigido por Evgeny Afineevsky. O filme começa contando a história do presidente ucraniano no início dos anos 2010, Viktor Yanukovych, que ganhou a eleição presidencial em 2010 após uma grande polêmica envolvendo a eleição presidencial de 2004, quando as pesquisas apontavam ele em segundo lugar, com aproximadamente 11% de votos a menos em relação ao primeiro lugar, Viktor Yushchenko. Mas na contagem oficial final da eleição, Yanukovych ganhou o pleito de 2004 com 3% à frente, o que ao mesmo tempo gerou surpresa e suspeitas. Protestos de eleitores de Yushchenko se iniciavam então às ruas e dizendo então que se era necessária uma conferência por parte de órgãos internacionais, que ao fazerem constatam que alguns votos não foram realmente contabilizados. Com isso, uma nova eleição foi realizada, que resultou na vitória de Viktor Yushchenko, que assumiu o poder da Ucrânia e já é visível neste período uma divisão política e étnica dentro do país nos anos 2000. A Ucrânia e a Rússia já foram o mesmo país, pois foram parte da União Soviética, que se separou em 1991. E caso queira depois, você pode clicar no link para assistir o vídeo sobre o filme O Sol Enganador, que fala sobre este episódio. Dá o clique aqui, ó. Ao longo do tempo de União Soviética, que era governada pelos russos, um grupo considerável de russos foi enviado para a região que hoje é o leste da Ucrânia, podendo-se usar o rio Dnieper como um marco visível de concentração de grupos russos. Este é um detalhe extremamente importante para nós ao longo deste vídeo. Ao longo de seu governo, Viktor Yushchenko formaliza um pedido de ingresso da Ucrânia como membro da União Europeia, ao mesmo tempo que diz que irá manter uma relação diplomática saudável com os vizinhos russos. Mas seu governo recebe acusações de corrupção, sua popularidade cai pelas tabelas e quando tentava a reeleição no ano 2010, obtém pouco mais de 5% dos votos no primeiro turno, quando Yanukovych vence e assume o país, onde chegamos então no ponto inicial deste filme. Desde a primeira eleição em 2004, Yanukovych é taxado pela oposição como um político que trará retrocesso à Ucrânia, por ser assumidamente simpático ao governo russo de Vladimir Putin, ressaltando que estes ucranianos, com um discurso nacionalista, que você verá várias vezes ao longo do filme, assumem a bandeira de afastamento do país em relação à Rússia, com a imagem de que todos os problemas causados na época da União Soviética se devem a esta aproximação, sendo os russos os responsáveis por todos estes problemas. Yanukovych teve a maior parte dos votos na parte leste do país, justamente aquela que concentra descendentes de russos. Mas a capital, Kiev, fica na porção mais central da Ucrânia, onde o predomínio é de etnia ucraniana.
Na campanha eleitoral, ele destacou que seguiria com o pedido de ingresso na União Europeia, ao mesmo tempo que manteria uma boa relação com a Rússia. Mas em 2013, Yanukovych começa a dar sinais de que o acordo feito, num papel ainda discutindo, namorando com a União Europeia, não seria levado adiante. E aí chegamos ao foco principal do filme. Yanukovych descartou o pedido de ingresso na União Europeia criado no governo anterior e a população ucraniana, que aguardava esta entrada dentro do bloco europeu, inicia uma grande revolta com insatisfação. O presidente afirma que irá alinhar parcerias com a Rússia, o que traria muito mais vantagens políticas e econômicas. E os manifestos vão para a Maidan, que em ucraniano significa praça. O evento destes manifestos ficou conhecido como Euromaidan, onde a Praça de Kiev foi o centro de manifestações que pressionavam o presidente Viktor Yanukovych por ter traído sua promessa eleitoral de ingresso na União Europeia. Em pleno inverno do leste europeu, este grupo de ucranianos começa a ganhar mais volume e os atritos com o governo e a polícia só vão piorando. A Berkut, nome das forças policiais especiais da Ucrânia, utilizam de bombas de gás e ofensivas com cacetetes para dispersar a multidão e conter grupos que acabam entrando em combate. O filme mostrará a crescente dos 93 dias da Euromaidan e como o clima tenso entre os manifestantes e a Berkut só vai piorando. Você sabe que aqui no canal eu prezo sempre pela lei do nunca dar spoiler, mas creio que você concorda que para dar seguimento e chegarmos onde nos interessa, o episódio final deste filme será importante. Portanto, já spoilando, o movimento da Euromaidan termina quando, após sucessivos embates e a pressão deste grupo contra o governo, Viktor Yanukovych sai do país de madrugada rumo à Rússia, onde procurava um encontro com Vladimir Putin e discutir formas de sair do tamanho da enorme crise que havia se gerado. Mas, com esta fuga, visto que foi realizada meia escondida e não como uma ação de agenda do governo, os parlamentares votaram pelo seu impeachment, destituindo-o do poder da Ucrânia. O movimento da Euromaidan sai vitorioso, que em meio aos conflitos contra a Berkut se registra um número grande de mortos e milhares de feridos. Quero fazer ainda uma ressalva importante sobre este filme, para que fique claro o que vai se suceder a partir de agora. Um documentário, mais do que uma verdade, é um ponto de vista. Óbvio que o movimento da Maidan existiu e tudo o que correu até a derrubada de Yanukovych está lá registrado, mas ele segue apenas a visão do grupo étnico ucraniano. Acrescentando então informações que não estão presentes no filme, vamos enfatizar que o lado leste do país, onde estava a grande massa dos votantes de Yanukovych, não aderiu à Euromaidan, com muitos dizendo este sendo um grupo de crianças mimadas que não sabem perder a eleição, numa metáfora pelo fato de que a maioria votou em Yanukovych. Sabia-se então de sua tendência para a Rússia. Não havia problema algum nestas novas políticas externas do país, portanto. Como Kiev fica na parte onde a maioria da população é ucraniana e os vários grupos de outras regiões com etnia ucraniana próximas à região da capital, indo a Maidan, se fez sim um grande volume de pressão contra Yanukovych, mas o filme ignora totalmente os movimentos do leste do país que eram contra a Maidan, parecendo então, ao assistirmos o filme, que era uma grande vontade de pressão generalizada de todo o país. O que não é fato e nos seguirá dando mais subsídios para entender o contexto atual. O governo provisório que assume após a derrubada de Yanukovych cria um decreto com uma bandeira nacionalista que proíbe os chamados agora de co-idiomas nos órgãos oficiais do governo. Portanto, proibindo o russo de ser veiculado formalmente no leste da Ucrânia, onde a tensão já existia por conta da insatisfação do impeachment de Yanukovych. Aí vamos conhecer a Crimeia, uma península no sudeste da Ucrânia, onde a maioria étnica é russa,
e um grupo de insatisfeitos nos mesmos moldes da Euromaidan se forma questionando o movimento que derrubou Yanukovych do poder, dizendo que ele foi um golpe político arquitetado por um grupo nacionalista ucraniano com bandeiras xenofóbicas contra russos que vivem no país. E um grupo político local acaba não reconhecendo estas novas leis vindas do novo governo e toma literalmente o poder da Crimeia, fazendo um movimento em massa nos prédios do governo, dizendo que assumirão o comando da região para respeitar-se as vontades do povo russo que ali vivem, visto por eles como sendo vítimas de um massacre físico e de opressão psicológica vinda dos ucranianos contra os russos que habitam o país. O governo russo de Vladimir Putin reconhece este novo governo da Crimeia, considerando o movimento revolucionário vindo de uma vontade do povo, após uma articulação que gerou um golpe político contra Yanukovych, enquanto o governo provisório da Ucrânia vê como um movimento de desordem, querendo criar instabilidade no país propositadamente, com fins apenas eleitoreiros, promovendo a zorra para impossibilitar a governabilidade dos novos governantes. Em apoio à Ucrânia, União Europeia, Estados Unidos e a comunidade ocidental composta pelas principais potências dizem que não reconhecem o movimento político da Crimeia, enquanto a Rússia está indo na contramão. Este governo provisório de russos na Crimeia, ou arruaceiros, de acordo com a visão sobre a situação que você preferir, cria um referendo, ou seja, uma votação com consulta à população, perguntando se eles gostariam de se anexar em definitivo como território russo, e não apenas sendo uma região ucraniana em completo atrito com o governo de Kiev. Esta eleição foi realizada em 16 de março de 2014, atingindo um resultado de 96,8% de votos para o sim. O governo russo, dizendo que apenas cumpriu seu papel de aderir à vontade democrática do povo da Crimeia, envia suas tropas militares e faz com que todos os militares e funcionários do governo ucraniano se retirassem, decretando a Crimeia um território russo. Este episódio tornou-se de grande debate internacional, pois a Ucrânia e todos os seus parceiros ocidentais não reconhecem o resultado da eleição da Crimeia, dizendo que o movimento de independência deve partir do povo, acusando-o de ser, na verdade, promovido e instigado em bastidores pelo governo russo, portanto não tendo ele legitimidade. A tensão que se propagou na época abafou com o tempo, dividindo opinião até hoje, pois para os russos é um território deles, legitimamente ganho, obtido a partir de uma luta de uma votação democrática, enquanto os ucranianos consideram a Crimeia uma área invadida, cujo controle foi perdido pela truculência bélica vinda dos russos. A Crimeia é uma região estratégica, pois possui saída para o Mar Negro, onde há reservas de petróleo e gás natural. É uma área de passagem de dutos de combustíveis que abastecem a Ucrânia e outras áreas da Europa. Além de, na cidade de Sevastopol, haver um complexo militar antigo, que, óbvio, conota poder estratégico, pois é uma área com todo o sistema de defesa prontamente instalado. Mas pense se na escola você visse que o aluno, a aluna da carteira do lado, ganhou um ponto na prova porque escreveu com a caligrafia bonita. Por mais feia que a sua letra seja, você ia lá no professor buzinar, pressionar, porque você também quer esse um ponto. É claro. Agora pense que quando a Crimeia consegue este anexo à Rússia, outros grupos da região leste da Ucrânia, onde a maioria é russa e não concorda com o impeachment de Yanukovych, também começam a criar movimentos separatistas no mesmo molde da região, chamada ali de Donbass, com destaque para as cidades de Donetsk e Luhansk. E a Ucrânia segue como uma bomba relógio. Os vocabulários sobre a identificação destes personagens no leste da Ucrânia mostram a divisão ideológica que vive o país, pois para alguns estes movimentos são separatistas, enquanto para outros são bardeneiros, até chamados de invasores russos, que tentam criar cisão dentro da Ucrânia. O leste da Ucrânia é uma região onde se encontram reservas minerais, como carvão, o que explica o interesse do governo de Kiev em não perder a área.
Entendendo sempre, como abordado aqui várias vezes, conflitos sempre têm algum interesse que passa pelo viés econômico. Chegamos ao nosso contexto mais atual. Em 2019, ganha a eleição o atual presidente, pelo menos até a publicação deste vídeo, Volodymyr Zelensky, um ator e roteirista que surge na eleição com a onda dos chamados outsiders, pessoas que são consagradas em outras carreiras fora do meio político e que surgem com discursos de governos diferentes do habitual, uma opção externa sem os vícios da máquina política, na mesma onda que elegeu, por exemplo, Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e João Dória como prefeito de São Paulo. Zelensky assume o país com os movimentos separatistas do leste ainda em fúria e sendo controlados a partir de vigilância das forças de segurança. Mas um ato que na verdade já era namorado por outros governos se consolida de vez em 2021 e inicia o atrito atual. A Ucrânia começa a efetivar burocraticamente seu ingresso como membro da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, um órgão militar criado pelos Estados Unidos em 1949 com a proposta de se precaver com a iminente Terceira Guerra Mundial contra os soviéticos, episódio que hoje conhecemos como Guerra Fria. A União Soviética não existe mais. A tal ameaça comunista combatida pela OTAN baixou a poeira, mas o órgão segue existindo, teoricamente dando suporte militar em condições de necessidade humanitária, mas com ações questionáveis, voltando, como já dito, sempre em situações que envolvem interesses econômicos. Há conflitos com mortes de civis em vários pontos do globo, como a África ou no sul da Ásia, e a OTAN não se propõe a intervir nestas situações. Esta entrada da Ucrânia na OTAN torna-se um ponto delicado na relação do país com a Rússia de Vladimir Putin, que engrossa o tom, exigindo do governo Zelensky uma posição de neutralidade, ou seja, que não ingressasse na OTAN, um órgão que ainda hoje simboliza uma posição anti-Rússia, visto pelos seus membros que são todos países que têm algum tipo de relação espinhosa com o país. Putin diz que Zelensky promove ações violentas para calar os movimentos separatistas no Donbass e a tensão só aumentou, com ele acusando o presidente ucraniano de seu partido esconder grupos neonazistas que tendem a expandir influência discriminatória e fascista no leste da Europa. Após tantas idas e vindas, ameaças e expectativas sobre o que aconteceria neste conjunto de ameaças, na manhã de 24 de fevereiro de 2022, se iniciou uma ofensiva da Rússia contra a Ucrânia, com o discurso de se proteger o povo russo no leste do país e combater a expansão do neonazismo na região, enfatizando novamente todos os interesses econômicos, questão envolvendo o desejo de ingresso na União Europeia e na OTAN, que em bastidores geraram todo este desgaste na relação entre russos e ucranianos. O governo Zelensky, até o momento do lançamento deste vídeo, não conseguiu efetivar uma ação de defesa eficaz, aos poucos sendo mais pressionado pelo avanço russo sobre seu território, e ainda acusando o Ocidente e a OTAN de serem uma espécie de parceiros fajutos, já que em meio à guerra já iniciada, há muitas falas de apoiadores contra a invasão e de um suposto suporte militar que na teoria funciona, mas efetivamente não chegou à prática. A guerra está rolando agora, e como geopolítica é muito dinâmico, talvez quando você assistir este vídeo, outros episódios relevantes já tenham acontecido. Tentei resumir com o máximo de entendimento possível, sem detalhar muitos elementos que com certeza existem, como por exemplo a pressão que se deu sobre o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, que visitou Vladimir Putin dias antes do início da guerra e pelo menos até o momento da publicação do vídeo não se pronunciou efetivamente contra a invasão militar russa. E quem sabe este assunto volte ao canal com outro vídeo atualizando o contexto. Deixe sua mensagem aqui embaixo caso você queira algum vídeo posterior durante ou no término da guerra.
Yanukovych foi julgado dentro da Ucrânia em 2019, condenado e sendo incriminado por conta de toda a sua condução ao longo do seu governo. Porém, hoje está exilado dentro da Rússia, portanto, não está em regime de prisão. E aí, você já conhecia esse documentário? Ficou claro para você todo o complexo contexto da região da Ucrânia e da Rússia? Deixe seu comentário aqui embaixo. Como é algo que está rolando exatamente agora, muitos elementos vão acabar aparecendo no noticiário. Então é importante, é interessante que você acompanhe, vendo na TV, lendo alguma notícia na internet. É alguma coisa que ficou complicada, algum destaque curioso, você pode deixar aqui no comentário também. Gostou do vídeo? Dá o seu joinha. Acha que ele pode ajudar alguém? Compartilha com seu amigo. Já se inscreveu no canal? E gostou? Então eu te aguardo no nosso próximo vídeo. Até mais! Tchau, tchau!